Olá, meus irmãos desta casa. Muito agradecido pelo convite. Hoje nós vamos falar sobre a mediunidade. Comemoração aos 160 anos do Livro dos Médiuns. E hoje nós vamos abordar a mediunidade através dos tempos. Muito agradecido pela abençoada oportunidade de falar de um tema tão discutido e tão incompreendido. Bem, acena-nos a antiguidade terrestre com brilhantes manifestações mediúnicas a reportarem da história. Discípulos de Sócrates referem-se com admiração e respeito ao amigo invisível que o acompanhava constantemente. Constantemente. Reporta-se Plutarco ao encontro de Bruto, certa noite com um dos seus perseguidores desencarnados, a visitá-lo em pleno campo. Como podemos ver, a mediunidade não é coisa do espiritismo, que o espiritismo que começou quando Kardec codificou o Pentateuco, Codificou os ensinamentos de Jesus, o Pentateuco kardeciano. Não começou aí, que muitas pessoas acham que ser mediunidade é simplesmente referente a partir do século XX, XIX, XX, que é uma coisa nova, mas não é uma coisa nova. É um fenômeno antigo. E nós vamos encontrar em Roma, no templo de Minerva, Pausanias, o nome da criatura é Pausanias, ali condenado a morrer de fome, passou a viver em espírito, monoideizado na revolta em que se alucinava, aparecendo e desaparecendo durante muito tempo. Nós vamos encontrar também histórias, notícias de Nero. Sabe-se que Nero, nos últimos dias de seu reinado, viu-se fora do corpo carnal, junto de Agripina e de Otávia, sua esposa e mãe, Agripina, genitora, e Otávia, a esposa. Ambas assassinadas por sua ordem, ali pressagiarem a queda no abismo. Isso deixou Nero revoltado e ordenou o assassinato da esposa e da mãe. Temos também notícias de Calígula. Os espíritos vingativos em torno de Calígula eram tantos mesmo, que depois de lhe enterrarem os restos dos jardins de Lâmia, eram ali vistos esses espíritos vingativos, vistos frequentemente, até que se lhe exumaram
os despojos para a incineração. Você veja os espíritos vingativos, né? Exalando os despojos. Tamanha a revolta, tamanho ódio por Calígula, né? Todavia, onde a mediunidade atinge culminâncias, é justamente no cristianismo nasciturno. Toda a passagem do mestre inesquecível entre os homens é um cântico de luz e amor, externando-lhes a condição de medianeiro da sabedoria divina. E, continuando-lhe o ministério, os apóstolos que se lhe mantiveram leais converteram-se em médiuns notáveis. No dia de Pentecostes, por exemplo, né? Está lá em Atos 2, versículo 1 a 13. Quando associadas às suas forças, por se acharem todos reunidos, os emissários espirituais do Senhor, através deles, produziram fenômenos físicos de grande cópia, como sinais luminosos e vozes diretas. Inclusive, fatos de psicofonia, né? E xenocrasia. Xenoglossia. Nome complicado esse de falar. Em que os ensinamentos do Evangelho foram ditados em várias línguas simultaneamente para os israelitas de procedências diversas. Desde então, os eventos mediúnicos, para eles, se tornaram habituais. Espíritos materializados libertavam-se da prisão injusta. Vamos encontrar lá em Atos, capítulo 5, versículo 18 a 20. Né? Na Bíblia. O magnetismo curativo era vastamente praticado pelo olhar. Está também em Atos, capítulo 3, versículo 4 a 6. E pela imposição das mãos. Atos, capítulo 9, versículo 17. Espíritos sofredores eram retirados de pobres obsessos, aos quais vampirizavam. Vejamos lá em Atos, capítulo 8, o versículo 7. Bem, um homem objetivo e teimoso, quanto Saulo de Tarso, desenvolve a clara evidência de um momento para outro. Vê o próprio Cristo na estrada de Damasco, as portas de Damasco. E lhe recolhe as instruções. Aquela célebre frase, né? Senhor, o que queres que eu faça? E quantas vezes nós também, né? Em momentos da nossa vida, nós também não
não repetimos esta frase: Senhor, o que queres que eu faça? E porque Saulo, embora corajoso, experimente enorme abalo moral, Jesus, condoído, procura Ananias, médio clarividente, na aludida cidade, e pede-lhe socorro para o companheiro que precisava, né? Para o companheiro que encetava a tarefa. Está em Atos capítulo 9, versículo 10 e 11. Mais detalhes a esse respeito nós vamos encontrar no livro Paulo Estevão, né? A história de Saulo, a sua transformação. E também de Estevos, de Abigail, né? Um livro belíssimo que merece ser lido, relido, lido e relido, lido e relido. Não somente na casa dos apóstolos, né? Não somente na casa dos apóstolos, em Jerusalém, mensageiros espirituais prestam contínua assistência aos semeadores do Evangelho. Igualmente, no lado dos cristãos, em Antioquia, a mediunidade opera serviços valiosos e incessantes. Bem, dentre os médios aí reunidos, um deles de nome Agabo. Atos, capítulo 11, versículo 28. Incorpora um espírito benfeitor que realiza importante premonição. E nessa mesma igreja de Antioquia, né? Vários instrumentos medianímicos aglutinados favorecem a produção da voz direta, consignando expressiva incumbência a Paulo e Barnabé, Atos capítulo 13, versículo 1 a 4. Que é bom, né? Nós, estudantes da mediunidade, vasculhar, buscar o complemento de todas essas indicações. Em Troade, o apóstolo da gentilidade, que é Paulo de Tarso, né? O Saulo de Tarso, que depois de convertido passa a ser Paulo de Tarso, recebe a visita de um varão em espírito a pedir-lhes o concurso fraterno. Em Atos, capítulo 18, versículo 9 e 10. E tanto quanto acontece hoje, os médios de ontem, apesar de guardarem consigo a bênção divina, experimentavam injustiças e perseguições. Quase por toda parte. Padeciam inquéritos, sarcasmos, vilipêndios e tentações. Será que ainda não estamos passando por tudo isso? De uma forma mais velada? Vamos ver isso observar isso com mais carinho, né? Logo no início das atividades mediúnicas, dando prosseguimento ao nosso texto, que lhe dizem respeito, vê-se Pedro e João segregados no cárcere. Estevão é lapidado. Tiago, o filho de Zebedeu, é morto a golpes de espada. Paulo de Tarso é preso e açoitado várias vezes. A mediunidade, que prossegue fugindo entre os mártires
cristãos sacrificados nas festas circenses não se eclipsa, ainda mesmo quando o ensinamento de Jesus passa a sofrer estagnação ou impositivo de ordem política. Apenas há alguns séculos, vimos Francisco exalçando-a em luminosos acontecimentos. A vida de Francisco também é belíssima, né? É muito, muito interessante. Lutero transitando entre visões. Teresa d'Ávila em admiráveis desdobramentos. José de Copertindo levitando ante a espantada observação do Papa Urbano VIII. E Swedenborg recolhendo afastado do corpo físico anotações de vários planos espirituais que ele próprio filtra para o conhecimento humano, segundo as concepções da sua época. Compreendemos, assim, a validade permanente do esforço de André Luiz, que, servindo-se de estudos e conclusões de conceituados cientistas terrenos, tenta também aqui, sobre o tema desta obra, né? André Luiz é o autor de outro livro intitulado Nos Domínios da Mediunidade. Nota da editora que escreveu o seguinte: colaborar na elucidação dos problemas da mediunidade, cada vez mais inquietante na vida conturbada do mundo moderno. Eu acrescento, é de grande importância para nós médios, nós espíritas, um estudo mais aprofundado sobre a mediunidade. Estudar sempre, observar, vivenciar, respeitar, né? Aproveitar a oportunidade que Deus nos concede para o exercício da mediunidade com muito amor, com muito amor. Bem, dando continuidade à nossa pesquisa, sem recomendar de algum modo a prática do hipnotismo em nossos templos espíritas, a ele recorre de escantilhão para fazer mais amplamente compreendidos os múltiplos fenômenos da conjugação de ondas mentais, além de com isso demonstrar que a força magnética é simples agente, sem ser a causa das ocorrências medianímicas, nascidas invariavelmente de espírito para espírito. Espírito para espírito. Né? Em nosso campo de ação, temos livros que consolam e restauram, medicam e alimentam, tanto quanto aqueles que propõem e concluem, argumentam e esclarecem. Nesse critério, surpreendemos aqui um livro que estuda o livro Mecanismo da Mediunidade. Então, meus amigos, é muito importante buscarmos saber com mais profundidade, nos conhecer os dons que Deus nos concedeu como empréstimo, né?
Dai de graça o que de graça recebestes. Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. E pesquisar mais o livro dos médiuns, estudar com profundidade, palavra por palavra, e colocar dentro introjetar o conhecimento, né? E agradecer a oportunidade. Nós podemos ser médios, nós somos médios 24 horas. Ser médium não é só no centro espírita ou numa reunião mediúnica. Podemos exercer a mediunidade de várias formas, diariamente. Para isso, é preciso, além do estudo, a nossa transformação moral, para que venhamos a atrair para o nosso campo magnético espíritos que possam nos auxiliar na nossa trajetória na Terra. Então, que Jesus, em sua infinita misericórdia, nos abençoe, que os bons espíritos nos oriente para que possamos trilhar o caminho do bem em busca da paz que começa em nós. Mais uma vez, agradecemos esse centro espírita que nos convidou para falar um pouco sobre a mediunidade através dos tempos. Eu tenho muitos outros artigos a esse respeito. Na hora que eu estava falando aqui, eu me lembrei de Joana d'Arc, né? Joana d'Arc, que foi levada à fogueira justamente porque ouvia vozes e era taxada de bruxa. E antigamente, todas as pessoas que tinham o dom, o dom de manter contato com o mundo dos espíritos, eram taxadas de bruxas e eram levadas à fogueira, eram condenadas, né? A Santa Inquisição condenava as pessoas que mantinham contato com o mundo espiritual. A gente deve lembrar que desde lá de Moisés, que Moisés ele proibia o contato com os mortos, né? Desde lá. E por muito tempo em outra época, foi atribuída a mediunidade como um fenômeno demoníaco, né? E isso levava as pessoas a passar por problemas terríveis. Hoje já não se usa mais a fogueira, né? Mas hoje nós lidamos com um preconceito por não conhecer a doutrina espírita, por não estudar os fenômenos mediúnicos, por não conhecer os ensinamentos de Jesus com base no Espiritismo, sob a luz do Espiritismo. Nós, médios, ainda somos taxados de macumbeiros, de feiticeiros, embora de forma velada, né? Mas passamos por grandes transtornos, mas isso não nos enfraquece. Isso deve nos fortalecer, porque a mediunidade é uma bênção que Deus nos concedeu, não só os espíritas, em todas as religiões, em todos os setores da sociedade. A mediunidade abrange toda a população. Não importa o seu nível evolutivo e não importa a sua classe social, a sua cor, o seu estado, enfim. A mediunidade é um empréstimo que Deus concede a toda a criatura humana como um empréstimo para a sua melhoria, para o seu crescimento evolutivo, para o seu crescimento espiritual. Que nosso Senhor Jesus nos abençoe hoje, agora e sempre,
muita luz e muita paz para todos. Até breve. Não deixe de acessar o nosso canal Cleo Pinheiro, COEC, C-O-E-C, e lá vocês vão encontrar muitas informações, muitos vídeos, palestras. E esse assunto sobre mediunidade nós vamos dar continuidade em outro vídeo. Que é um assunto que muito me interessa, é um assunto que eu gosto muito. E estou sempre a fazer palestras sobre esse assunto, porque é de grande importância para todos nós. Um forte abraço, fique com Deus.